pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui de novo na nossa competência 4 de História da Educação. Hoje nós vamos falar sobre a consolidação da educação de Pernambuco. Vocês se lembram que na competência 3 nós falamos sobre as teorias pedagógicas, não é? Falamos um pouco sobre a teoria tradicional, a teoria progressista, falamos sobre as concepções pedagógicas renovada e a tecnicista e produtivista, não é? Lembram-se disso? Falamos também da redemocratização até os dias atuais. E, finalmente, abordamos sobre a educação 4.0. Hoje, na nossa competência 4, nós vamos priorizar o final do século XIX com a implementação da Faculdade de Direito e do ensino público em Pernambuco. Foi um marco muito importante na educação da Primeira República, não é? E aí vamos ver também o Estado Novo e a educação de Pernambuco, vamos ver a educação no governo de Miguel Arraes e os últimos anos do século XX e o início do século XXI. Estão preparados? Vamos lá então. Vocês sabem que a nossa disciplina, ela vai recapitulando todos os períodos, não é? Todos os períodos históricos, né? Vamos dizer assim, do Brasil. E fazendo um link com a consolidação de todo o sistema educacional. Mais especificamente, hoje nós vamos falar sobre a consolidação de Pernambuco, como eu já disse a vocês. Então, lá no período colonial e no período imperial, vocês se lembram que a ênfase era para a formação da elite brasileira? Lembram-se disso? Lá na competência 1 nós já falamos sobre isso. A maioria da população era analfabeta. A preparação dos filhos da elite para os cargos públicos e a vida acadêmica era a prioridade. E a preocupação com o ensino superior em detrimento da educação primária. Em 1827, D. Pedro I inaugura 2 cursos de direito, um em São Paulo e outro em Olinda. E aí surge a Faculdade de Olinda, que era um centro de formação de bacharéis e um espaço intelectual, poético, crítico, filosófico, sociológico, artístico e também jurídico. O curso atraía estudantes de toda parte do Brasil e até do exterior. No final do século XIX, nós temos aí a passagem do Brasil colônia para o Brasil da República. Isso nós falamos na competência 1 e também na competência 2, não é? Então, esse século é considerado o século da instrução popular, principalmente após a proclamação da independência. Houve uma preocupação em tornar a nação mais civilizada, incentivada pelas discussões sobre a educação. E aí várias leis e regulamentos vão surgir dentro desse período. Em 1826, por exemplo, nós vamos ter as primeiras discussões sobre o ensino público. Logo no ano seguinte, em 1827, nós teremos a lei da criação das escolas das primeiras letras, implantadas nas cidades, vilas e locais mais populosos. Seguindo, em 1828 até 1859, nós temos aqui em Pernambuco o auge das aulas públicas.
Em 1837, a Lei número 43 normatiza as aulas públicas. E na década de 50, nós vamos ver regulamentos e leis que estabelecem as mudanças na criação, no acesso, no provimento e na fiscalização das aulas públicas primárias. E aí, como eu disse a vocês, é uma década, né? Essa década aí de 1850 até 1859, com bastante regulamentos e leis. E aí nós temos o regulamento de maio de 1851, a Lei 369, também de maio de 1855, e o Regimento Interno das Escolas Públicas e Particulares de 1859. Vocês já podem verificar que já há uma mudança no que se refere à questão de ênfase da educação, outrora voltada para o ensino superior, e agora a preocupação se volta para as escolas públicas de base, as escolas públicas primárias. Pernambuco se antecipa a essa regulamentação. Contudo, utilizou essa regulamentação da educação como um instrumento de manutenção das hierarquias sociais herdadas do período colonial, em que se buscava, então, instruir a população menos abastada a continuar nos seus devidos lugares. Avançando um pouquinho mais, nós temos a educação na Primeira República. Em 1891, então, a Constituição estabelece a responsabilidade da educação para os estados, incentivando o ensino das ciências, das artes e da técnica de trabalho. Há uma desvinculação do caráter religioso. Então, vocês veem quantos anos, não é? A educação vinda das escolas religiosas teve uma soberania no Brasil. E isso a gente tem os reflexos ainda hoje, não é? Muitas escolas religiosas, muitas escolas católicas, protestantes, não é? Elas vêm dessa época. Continuando, então, há uma desvinculação desse caráter religioso, né, com relação à educação, e os ensinos secundário e superior sob a responsabilidade do governo federal. Então, após o término da Primeira Guerra Mundial, a educação se tornou a resposta para todos os problemas enfrentados pela sociedade brasileira. Não só pela sociedade brasileira, mas pelas sociedades do mundo inteiro. Houve, então, a necessidade da classe operária ter o mínimo de escolarização possível para atuar nesse novo setor industrial. Em Pernambuco, nós veremos o surgimento das escolas protestantes nos moldes dos Estados Unidos e apenas para a elite. Avançando um pouco mais no tempo, nós vamos ter o Estado Novo e a educação em Pernambuco, de 1937 até 1945. E aí, Getúlio Vargas, ele vai nomear um interventor para o estado de Pernambuco e vai nomear, então, o governador Agamenon Magalhães. Ele tem um projeto de tornar a sociedade pernambucana mais moderna, tendo em vista a necessidade de renovar hábitos, posturas do povo por meio da educação. Esse projeto pedagógico torna os professores controlados pelo chamado sistema pedagógico, que eram encontros semanais. Eram pautados na vida
patriótica e cristã e visavam fiscalizar o ensino no Estado. O jornal A Folha passou a ter uma incumbência de passar os valores da nova sociedade. A educação tem, então, um cunho de ordenamento social. A formação do indivíduo diretamente relacionada a uma ideologia da valorização do trabalho e do trabalhador, da disciplina, da dedicação e lealdade ao Estado. Avançando um pouco mais, nós temos a educação no governo de Miguel Arraes. Em 1960, ele é eleito prefeito de Recife e criou o Movimento de Cultura Popular, o chamado MCP, visando a melhoria da educação e dos serviços públicos. O projeto de alfabetização era direcionado para jovens e adultos. E aí vocês veem que começa a priorizar a educação de jovens e adultos. A educação de qualidade, libertadora, conscientizadora e inclusiva. O MCP era um movimento político e intelectual, proporcionando o resgate da dignidade e dando instrumentos para a construção de um sujeito verdadeiramente histórico. Em 1962, Arraes é eleito governador de Pernambuco e continua na sua política democrática. Ele funda as Ligas Camponesas, que asseguram o direito dos trabalhadores do campo. Em 1964, com o golpe militar, Arraes é convidado a se retirar. Não aceitando, foi exilado e sofreu suspensão dos seus direitos políticos. Retornando em 1979. Em 1986, ele é eleito pela segunda vez governador do estado. Em 1995, o terceiro mandato como governador de Pernambuco, marcado pela descentralização. E aí, a criação das diretorias executivas regionais de educação, visando supervisionar e garantir a presença do Estado nos municípios através da execução das políticas públicas educacionais. O ideal liberal, influenciando as redes escolares, fundações e a sociedade civil. Há a implementação de pautas e metas para a educação. São consolidados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal. Há um processo de universalização do ensino. Em 2007, no governo de Eduardo Campos, nós temos a criação das escolas do ensino médio em tempo integral. Há também um programa de modernização da gestão pública do Estado de Pernambuco, onde as diretrizes são redução do absenteísmo dos professores. Vocês sabem o que é absenteísmo? Absenteísmo é quando há um período longo de faltas ou quando, por exemplo, o trabalhador se ausenta do seu ambiente de trabalho com frequência, por vários motivos, geralmente por depressão, por ansiedade, por síndrome de pânico, por problemas vários, até orgânicos mesmo. E isto é um problema hoje em todas as organizações. Ok? Então, voltando às diretrizes, implantação do modelo de avaliação, correção do fluxo da idade e da série escolar, não é? E a implementação das escolas de referência.
Bem, querido aluno, terminamos a nossa videoaula de hoje. Espero que você tenha aproveitado assim como eu. No próximo encontro, veremos de que forma é estruturada a educação básica em Pernambuco. Muito obrigada pela atenção e até breve. Tchau, tchau!